Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui estou eu, a profetisa Graziela Reis. E a Moniz Queiroz. Nós viemos nessa tarde abençoada, dia 23 de junho de 2019, contar para vocês uma experiência que nós tivemos no dia 1 de junho de 2019. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu vou começar contando um pouco do que a gente passou nesse dia, no dia 1 de junho, num sábado à noite. E a Moniz vai completando essa história, amém? Então vamos lá. Dia 1 de junho de 2019, eu fui convidada pela família da Moniz para ir na casa delas, das irmãs dela, fazer uma oração. Nessa oração, aliás, eu conversei com a Moniz no período da manhã, no período da tarde, e falei: Moniz, eu vou ficar com vergonha, sozinha eu não posso ir, sozinha eu não quero ir. E aí a Moniz já tinha um compromisso, que ela ia entregar alguns convites para outras pessoas, para algumas pessoas. E eu disse: não, vamos comigo. Aí ela foi, falou com a irmã dela e disse que ia passar o contato da irmã dela para mim. E eu falei: não, o que eu quero mesmo é que você vá. E aí eu fiquei de boa, né, na intercessão, sabendo que Deus iria trazer a Moniz. Só que eu não sabia o que a Moniz estava passando. E a Moniz foi e falou assim: não, olha só, deu certo, eu vou contigo. Amém. Vamos lá. Quando foi de... Meu Deus, o tamanho do anjo que tá aqui. Jeová, Jeová. Aí, de noite, nós fomos lá, né? Fiz a oração na casa da irmã dela. E eu fui orando de um a um. O poder de Deus foi manifestado. Uma glória sobrenatural. Orei em um, em outro, em outro, em outro. Fomos orando. Quando eu já estava na última pessoa, eu estava muito cansada. Já era 9h30, quase iria dar 10 horas. Era de 9h30 a 9h40. Não, me enganei. Era umas 9 e pouquinho quando eu tava orando na última pessoa. Devia ser umas 9h10, 9h15. E o que eu não sabia é que a Moniz queria oração, porque a Moniz tem acesso direto a mim. Ela poderia pedir oração em qualquer dia, qualquer momento, qualquer horário. Não naquele dia, porque eu já estava cansada, meu filho estava com a minha mãe, eu precisava ir embora e ela sabia disso. Então assim, não é que eu tava com pressa, mas eu já tinha obrigações. E o que eu não esperava era que a Moniz fosse pedir a oração. Enquanto eu tava orando, a Moniz falava: vai orar em mim agora, né? Vai orar em mim agora, né? Vai orar em mim agora. E eu: amém, né? Vou orar. E quando eu acabei, na minha cabeça só passava assim: não vou precisar orar pela Moniz, né? O que eu vou fazer é ir embora. Aí eu já fui falando tchau, e bababá, bababá. A Moniz: ei, ora em mim. Amém. E eu tava sentindo muita seta, muita seta, muita seta, muita seta, muita seta enquanto eu orava na irmã dela. Muita seta, mas eram setas assim das quais eu nunca tinha sentido na minha vida. Eram setas sobrenaturais, eu nunca tinha sentido aquele tipo de seta. Quando a Moniz pediu a oração, que eu fui colocar a mão na Moniz, irmão, eu não sei te explicar o que aconteceu. A manifestação do poder de Deus foi sobrenatural. Eu orei nela e eu senti a opressão, e eu senti a seta. Eu falei: é trabalho de macumba. Comecei a orar e coloquei a mão aqui, coloquei a mão ali, peguei nas duas mãos dela. Quando eu peguei, a gente começou a falar em língua de anjos. Como assim, Gabi, língua de anjos? Só que passava desse nível. E a gente ia falando línguas das quais somente eu e a pessoa que é espiritual fala, na maioria das vezes em casa, né? Quando a gente é tomado pelo mistério, né? A gente entra em mistério, nós e Deus falamos em língua de anjos. Não é, Moniz? Verdade. Então vamos lá. Aí a gente começou a falar em línguas, e eu olhava para aquela cozinha da irmã da Moniz, onde a gente tava. Era uma bancada de mármore, né, Moniz? Uma ilha. Como chama? Ilha. Era uma ilha, uma bancada, para mim é bancada. Enfim, uma bancada de mármore, e nessa bancada, que era bem grande... Hã? Não tá tampando água? Não, nessa bancada de mármore, que era bem grande, tinha um micro-ondas e atrás logo os armários dela da cozinha. E aí a Moniz foi caindo pra trás, a Moniz foi caindo pra trás, a Moniz foi caindo pra trás, a Moniz foi caindo pra trás. E eu, assim, preocupadíssima com o micro-ondas. Por quê? Porque não era na minha casa, irmão. Era na minha casa. Se ela caísse, quebrasse ali, quem ia pagar? Né? Então, assim, fui orando, intercedendo, e a Moniz falando em línguas, caindo pra trás, até que a Moniz caiu onde tava o micro-ondas, escorada nos armários. E a gente falando em línguas, 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 e o poder de Deus sendo glorificado, irmão. Preste bem atenção. Ouça atentamente o que nós iremos te falar agora, porque nós tínhamos gravado um vídeo
domingos atrás, e sabe o que aconteceu? Aconteceu um problema no meu telefone, aliás, um problema no meu telefone. Foi recuperado todas as fotos. A única coisa que não foi recuperado foi o vídeo no qual a gente contava dessas experiências. Você acredita? Então, ouça atentamente o que Deus quer dizer para você aí. No momento que a Muniz caiu naquela bancada, atrás dela estava um micro-ondas. De fato, o armário também. E aí a Muniz começou a entrar em mistério, o olho dela bateu, e ela já não mais respirava em corpo, em si, em alma e espírito. Algo dentro dela fazia... tentando respirar. E eu, meu pai celestial, o que tá acontecendo com a Muniz? E aí só tava agora a irmã dela, a prima dela com os bebês. E o resto do pessoal já tinha saído. E eu intercedendo, orando, falando da palavra do Senhor e orando. Até que a Muniz foi caindo. E nesse momento eu senti, se Jeová não brandar aqui agora, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que ia acontecer. A única coisa que eu disse foi: Deus, desce 7 vezes 7. 70 vezes 7. Corrigindo, não foi 7 vezes 7, foi 70 vezes 7. E nesse momento, agora a Muniz vai contar o que ela estava passando, o que ela viveu antes e durante este momento. Amém? Ouça atentamente. Então, quando a gente tava de mão dada, eu ainda tava em mim, eu ainda via, mesmo eu falando em língua já não sendo mais eu ainda via as coisas, ainda sentia as coisas. Quando eu fui caindo, eu já não via mais nada, eu já não sentia o meu corpo. Aleluia. E aí chegou um momento que eu não vi mais nada mesmo. Aí eu fui e virei. Aleluia. Na hora que eu virei, eu olhei para um lado, eu virei para um lado e aí aconteceu o quê? Eu vi o meu corpo deitado no chão, morto. Eu estava em espírito, olhando para o meu chão, olhando para o chão, o meu corpo morto. O meu corpo eu sentia ele duro, eu tentava mexer as mãos em espírito, eu não sentia as minhas mãos, eu não sentia o meu corpo. Mas eu sentia alguém me segurando nessa mão e alguém muito forte e quente segurando nessa. E eu falava: Senhor, Senhor, me perdoa. E eu tava numa sala branca, que eu nunca achei que, tipo assim, fosse ter o céu, o inferno e a terra. Pra mim era só isso. Mas não, é como se tivesse um intermediário, uma sala branca, e eu estava lá, que é a sala, como se fosse a sala do arrependimento. Fala de novo, Lu, pra todo mundo entender. Então, por exemplo, nesse processo, antes dos 70 vezes 7 ou depois que você... Depois. Dos 70 vezes 7, que você já tava caída no chão. Sim. Que essa parte eu ainda não contei pra vocês. Espera lá. Sim. Nesse momento que a Muniz foi caindo, como eu disse pra vocês, que eu clamei ao Senhor 70 vezes 7, a Muniz caiu no chão. Quando ela caiu no chão, eu já vi que era uma batalha espiritual. E aí Deus começou a revelar que havia um acidente que aconteceria naquele dia, naquele sábado, às 9h30 da noite, e que era para a Muniz morrer naquele acidente, porque a Muniz havia criado uma batalha que não era a permissão de Deus. A Muniz havia entrado numa batalha que não era a permissão de Deus. Ela havia clamado, pedindo para o Senhor repreender a morte de uma pessoa, que o Senhor havia dito a mim que essa pessoa morreria. Mas não é porque eu queria ou porque ela queria. Era decreto de Deus e eu não poderia reverter essa sentença, nem mesmo a Muniz. O que a Muniz fez semanas depois foi orar. Tentou repreender, e os demônios que estavam na vida dessa pessoa perseguiram a Muniz. E a Muniz vai contar um pouco dessa história, porque no outro vídeo a gente tinha contado um pouco dessa história, do momento que ela estava dormindo e essa perseguição veio atrás dela. Vai lá. Então, aí aconteceu que ela conversou comigo, a Gabi, sobre essa revelação, e eu, por pureza, inocência. Eu não quis que acontecesse, não queria que acontecesse com essa pessoa, que é uma pessoa, perto da gente. Conhecida. E aí eu não queria. Então fui repreender, fui orar, fui pedir pra Deus interceder pela vida dessa pessoa. Amém. E amém. Voltei e fui dormir. Toda honra e toda glória. Aí quando eu fui falar pra Deus, quando eu fui dormir, eu acordei, era 3 horas da manhã. Nessa hora que eu acordei, 3 horas da manhã, eu acordei com a mão aqui, ó, apertando. E eu falava, eu fazia... E eu não conseguia respirar. E eu falava pro meu noivo: David, me acorda, me faz alguma coisa. E ele, não, em um primeiro momento, ele não ouviu. E aí eu comecei a me debater na cama.
e já levantada. E ele levantou assustado e falou: o que foi? Eu falei: eu não tô conseguindo respirar, me ajuda, eu não consigo respirar. E ele falou assim: calma, eu vou pegar água. Foi pegar água. E ele, sem saber o que estava acontecendo, eu falei: vai e volta a dormir, que eu vou pra cama, que eu vou pra sala tentar respirar um pouco. Fui pra sala, fiquei lá tentando respirar, a respiração não voltava. E eu falava: Senhor, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí Deus me mostrava o demônio saindo da minha sala, aonde eu estava, indo pra janela em direção à casa dessa pessoa. E ele ia e voltava, e voltava. E aí Deus falou assim: ai, qual que foi a palavra, meu Deus? Não ousa nunca mais falar e orar por essa pessoa. Não ousa. Ouse repreender, né? Não ousa, sim. Não ousa repreender e tirar o espírito, o que era pra acontecer, não ousa. E eu falei: meu Deus, amém, amém. E depois disso, nunca mais. Só que a partir desse momento... Aí ela foi e mandou mensagem pra mim, sim, na mesma madrugada. E eu só fui ver no outro dia de manhã. Pedindo ajuda, me socorre. Porque assim, eu sabia que era ela que precisava me ajudar. Tinha que ser ela, não tava entendendo quem era. E aí Amém. Eu fui e mandei mensagem pra ela. Falei: não, Gabi, eu preciso de ajuda. E ela tava dormindo, só foi ver no outro dia. E aí ela foi, falou comigo de manhã. E ela falou tudo que eu precisava fazer e o porquê que aconteceu isso. E começou a me explicar. E aí eu fui entendendo que o que eu tinha que fazer naquele momento e naquele dia. Amém. Só que a partir daquela madrugada, já não era mais eu. Eu sentia que eu ia morrer. Eu sentia que eu ia morrer. Ah, era isso que a gente queria que você falasse. Sim. Ela teve essa revelação semanas antes de eu ir na casa da irmã dela. Preste bem atenção. Sim. Na quarta-feira, foi isso, Lu? Foi. Na quarta-feira, tá? Na mesma semana que eu fui na casa da irmã dela, que eu fui no sábado, na quarta ela teve a revelação. Porque antes de dormir, preste bem atenção, ela orou por uma pessoa que Deus já havia dito pela minha boca que iria levar à sepultura. E ela orou antes de dormir, pedindo para que Deus viesse repreender, que ela não queria a morte dessa pessoa. Foi. O que aconteceu? Na mesma noite, o espírito da morte a visitou e atentou a matá-la, levá-la. Então, como ela criou uma batalha que ela não poderia, não era permissão de Deus, não era autorização de Deus, ela foi visitada por demônios, os demônios que estavam na posse do corpo desse rapaz, dessa pessoa. Sim. E esse demônio queria levar ela à sepultura, fazendo com que Deus tivesse autorizado a morte dela no sábado que eu fui na casa da irmã dela, às 9h30 da noite. Sim. Aí o que acontece? No momento que eu estava orando nela, que foi dando às 9h30, 9h40, o Senhor começou a revelar: interceda agora, vai, intercede aí, gente. Aí a prima dela viu que não era brincadeira, que ela estava caída no chão, estendida. Ela já estava gelada, dura, o corpo dela não se mexia, era só algo dentro dela que fazia assim, ó. Tuf, tuf. Os olhos dela batiam preto, preto, preto. Ela tentava abrir e tava tudo preto. Não, ficava assim, ela tentando abrir, ela não conseguia. Ela ficava... E ela não conseguia, gente. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu comecei a chorar. Orar, chorando, clamando: Senhor! Senhor! E eu clamava mesmo: Deus, se não for o Senhor agora, eu nem sei. Naquele momento eu imaginei assim: se Deus não brandar aqui agora, rapaz, morreu. E eu falava: Senhor, não deixa a Muniz morrer, Senhor, não deixa a Muniz morrer. E eu lembrei que várias vezes, aliás, umas 3, 4 vezes, eu já vi o apóstolo passando por isso lá na igreja. Isso chama-se morte espiritual, onde anjos e demônios estão lutando favor e contra a vida dela para que ela viesse morrer. Os anjos lutando para ela viver e os demônios lutando para ela morrer. E nesse momento que a Muniz estava caída, que a gente estava observando tudo isso, a prima dela veio correndo, catou na cabeça dela e na mão dela, o que eu não tinha visto, eu só tinha visto na cabeça. O que você viveu? Aí eu sentia, eu tava em espírito, vendo o meu corpo morto. Tava deitado como morto e com a mão assim, em cima. E aí eu falava: Senhor, meu Deus, me perdoa tudo que eu fiz. Nessa sala branca que você tava. Isso, eu tava numa sala inteiramente branca, só que não tinha 4 paredes. Como se fosse, você disse que é intermediário, como se fosse um não fosse o céu, fosse um intermediário, sim, uma salinha de arrependimento. E aí eu falava: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz nessa terra, o meu antepassado, coisas que eu não lembro, coisas que eu fiz, me perdoa. E mesmo assim não tinha mais resposta. Tá cheio de bicho aqui, tá, gente? Não tinha mais resposta. E aí eu via o meu corpo e eu tentava mexer a minha mão dura, o meu corpo duro, e eu me sentindo gelada. E eu falei: Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, não deixa eu morrer. E aí eu comecei a olhar pro lado, na hora que
eu tava abismada com o meu corpo. Fala como que você via, Lu. Seu corpo tava, o corpo deitado e o espírito em pé, do lado direito, do lado esquerdo. E o que tinha ao seu redor? O meu redor não tinha nada, eu estava em pé e do meu lado direito tava o meu corpo deitado na minha frente. Ele tava de assim e eu tava de frente pra ele. E aí, eu pedia pra Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não sei o que tá acontecendo, mas me tira daqui. Você clamava perdão porque você não queria... Não queria morrer. Você viu que seu corpo tava ali, tipo morto. Eu sentia tudo o que faziam no meu corpo. Tanto que quando a minha prima me pegou nessa mão, e na minha cabeça, eu senti. Só que eu sentia tudo duro. É só como se fosse assim, tipo, um toque. E nessa mão eu sentia essa mão quente e alguém segurando. E eu falei, Senhor... Eu não falava nem Senhor, eu só falava assim, eu acho que é Deus que tá segurando essa mão. Eu sentia que era Deus segurando porque uma mão tava gelada e a outra tava quente. O meu corpo inteiro gelado e só essa mão quente. Amém. E eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu falava assim, amém. Aí quando eu virei pro lado esquerdo, eu via uma multidão de anjos, tipo uma fila. Mas, lado esquerdo? Sim, o lado esquerdo. Não era assim, 10, 20 anjos, era muitos, tipo milhares, uma demanda de anjos muito grande. E de frente para eles, tinha uma fileira enorme de demônio. Como se fosse se preparando para uma batalha, em frente ao outro. Um conflito. Sim. Uma guerra. E aí a Gabi falou assim, eu ainda ouvia bem baixinho tudo que ela tava falando, mas eu ainda ouvia. E na hora que ela falou assim, Senhor, envia 70 vezes 7, 70 vezes 7. Aí os anjos com... Cada anjo tava com uma espada e um escudo na mão. E aí os anjos começou a guerrear com os demônios. E aí nessa hora eu comecei assim, ó, porque eu tava tentando fazer algo e eu não conseguia. Eu tava tirando, como se os demônios estivessem tirando a minha força. E os anjos tentando me ajudar, fazer e você não me viver. Ajudava. Sim, e tipo assim, ajudava, mas eu não conseguia estar em mim. Não conseguia. E eu falei, amém. Deixei os anjos lá. E a Gabi falou assim, Senhor, agora era pra acontecer um acidente, E eu semanas já tava sentindo que que meu noivo ia bater o carro e eu ia morrer. Eu sabia disso. E na hora que ela revelou isso, que eu ouvi conta pausadamente essa parte. Você sabia 2 dias antes que você ia sofrer esse acidente, que você ia morrer. Só que você não contou pra mim nem pra ninguém. Então conta como é que foi isso que você sabia. Você tava sentindo e como que ia ser. Sim. Até a parte das ferragens do carro e bababá que você tinha falado. Quando a Gabi falou comigo, na verdade, quando eu mandei a mensagem de madrugada pra Gabi, pedindo ajuda, socorro porque tentaram me matar durante a madrugada, eu não tava entendendo. Só que a partir desse momento, de manhã, eu falei com a Gabi me explicou, só que até então eu não falei com ela nada. E eu comecei a sentir que eu ia morrer. Eu sabia, eu tinha ciência que eu ia morrer. Desde a quarta-feira você já sabia que você ia morrer. Eu sabia. E toda vez que eu entrava no carro, eu falava assim, meu Deus, meu Deus. E eu não conseguia, não saía da minha boca assim, tá repreendido o espírito da morte. Não saía isso, não conseguia falar. E eu falei, amém. Já sabendo que eu ia morrer, e eu já tava ciente disso. Eu já tava como se eu estivesse já me despedindo das pessoas, porque eu tava ciente disso. Amém. E eu falei, amém. Aí quando foi no sábado, na hora que ela falou isso, eu comecei a ver eu dentro do carro. E aí meu noivo bateu o carro. É como se eu tivesse tendo uma momento revelação daquilo você começou a ter uma visão. Sim, e eu comecei a ver eu num carro e meu noivo batendo o carro e as ferragens entrando tudo em mim. E eu fazia assim... No momento da oração ela tava fazendo isso. Eu tava sentindo tudo como se tivesse acontecido normal comigo e eu tivesse sentindo como se você estivesse vivendo no momento da oração aquele acidente. Sim, e eu tava sentindo todas as ferragens entrando dentro de mim. E teve um ferro que entrou dentro da minha barriga e eu não tava entendendo, só que eu tava agoniada porque eu tava doendo muito e eu tava chorando. E era na barriga que ela ficava. E eu tava desesperada porque eu tava sentindo tudo isso. E aí foi bem na hora que os anjos começaram a guerrear. E aí os anjos guerreando. E eu falei, amém. Seja feita a tua vontade, Senhor. Sim, amém. Se é pra ser assim, amém. Só que eu ainda na sala branca eu falava, Senhor, em nome de Jesus não, em nome de Jesus não deixa, eu tô muito nova, eu vou casar, não, Senhor, não. Passava nos seus pensamentos. Sim. Aí eu vou retomar. Nesse momento que ela tava caída, que eu tava orando, que eu tava chorando, clamando, e a prima dela, com a mão na cabeça dela e uma mão na mão dela, o que eu não tinha visto, porque eu tava de olho fechado, quando eu abri, eu falei, Senhor, ou é agora ou é agora. Aí comecei a orar e falei, em nome de Jesus Cristo, todo mal, sai!
Aí coloquei a mão no olho dela. O olho dela foi tentando voltar. E eu falando, em nome de Jesus Cristo. E derramando um som, e derramando um som. O olho dela foi tentando, foi batendo. Até que, uma última vez que eu fiz a última oração, o olho dela, abriu. Na hora que abriu, quando ela foi tentando, a gente foi tentando levantar ela não tinha força. Né? A gente teve que segurar ela para ela poder sentar, para ela ter força. Então eu venho da parte de Deus te dizer: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. E o que a gente aprendeu com essa experiência foi que você não pode entrar em batalhas que Deus não lhe autorize. Cada pessoa passa pelo que deve passar. É a autorização de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por mais que você não queira, que você não acredite, que não é o que você espera. É a autorização de Deus. Então, para entrar numa batalha, peça permissão para Deus. Amém? Porque você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe os planos de Deus para aquela pessoa. Amém? E você não pode interromper, impedir o plano de Deus. Porque se você fizer o que não é para você fazer, você vai pagar um alto preço. E o preço da Muniz era a morte. Talvez aí o seu preço seja outra coisa. Ou até mesmo o mesmo preço, a morte. E nós não podemos entrar em batalhas que Deus não nos autoriza. Aprenda com essa experiência que nós tivemos e estamos compartilhando com você algo muito pessoal. Foi a primeira vez que Deus me fez viver uma experiência sobrenatural dessa. E foi a maior experiência sobrenatural que eu já tive com alguém. O que nós estamos contando para você aqui não é mentira, não é lorota, não é faz de conta, não é historinha, não é brincadeira. Foi algo que a gente viveu e a gente está querendo compartilhar com vocês para que vocês não venham passar pelo que a gente passou. Para que você não venha morrer e Deus não venha abrir a sepultura para você. Seja obediente, seja temente. Fale, Muniz. Jesus. E aí, foi isso. Fale o que você quer falar assim de Deus para que as pessoas venham aprender. Ó, uma coisa que hoje eu digo, Aleluia. depois de muitos dias, quase um mês já. Toda a glória seja dada a ti, Jesus. Eu não vou falar que eu tenho medo, mas eu tô vigiando todos os tipos de oração que eu tô fazendo. Prestando atenção no que faz. Cada detalhe do que eu falo, porque às vezes não é só você, o Espírito Santo já conduz a oração. E ainda assim, eu presto atenção em tudo. Porque às vezes a gente gosta... Gente, não dá pra, peraí, não dá pra olhar nosso rosto, que a gente tá no monte, escureceu agora e não tem luz pra iluminar. Sim. Amém? Então, assim, prestem atenção na nossa voz, tá? E aí eu digo hoje, cuidado, façam Vigie. aquilo que Deus manda. Obedeça. E volte. Ó, uma coisa eu digo, pra quem tava desviada, graças a Deus agora eu tô voltando aos caminhos do Senhor. Voltou. Sim. E eu digo, quem tá na igreja, permanece. Porque só quem sai sabe quão difícil é voltar. O quão difícil é estar novamente fortificada. Porque hoje, aqui em cima, como eu falei pra Deus antes de vir, eu preciso voltar transbordada. Como a Gabi falou pra mim ontem, eu falei pra Deus essa madrugada inteira e hoje de manhã, quando eu abri meu jejum. Eu não desço se não for para estar transbordada, porque se for para eu descer e ser a mesma pessoa com que eu subi, eu prefiro não subir. Amém. Então hoje eu vim aqui buscar não só bênçãos ou revelações, eu vim para me transbordar e falar com ele e voltar com a presença dele de uma forma diferente. Aprender a falar com as pessoas a partir de agora de uma forma diferente. Aleluia. Então assim, não importa, às vezes a gente erra, sim, a gente é falha, é pecadora, e eu não nego isso porque eu sempre fui e sempre vou ser uma falha e pecadora. Mas eu digo, quem tá na igreja permanece, porque só quem sai sabe quão difícil é voltar. E quando você tiver força para você voltar, faça o que Deus manda, faça na hora que Deus manda, obedeça. É difícil para mim, ainda está sendo difícil para mim, está sendo um processo árduo, porque só quem sabe os meus pecados... Doloroso! Sim, só quem sabe os meus pecados sabe o quanto eu tô sofrendo para voltar para Jesus. Porque Deus... Mas corrigindo, pera lá, corrigindo o que ela falou aí, que ela vai ser sempre falha e pecadora. Não. Deus fará com que ela se aperfeiçoe para que isso não aconteça mais. Amém? Amém. Mas nós somos todos os dias falhos e pecadores. É isso que ela quis dizer. Sim. E aí eu digo, assim como se você tiver força para voltar, e vai ter, porque assim como teve eu... Decreta e determina sobre a vida desse povo, Lu. Em nome de Jesus Cristo, vocês vão voltar. Em nome de Jesus Cristo, assim como eu, vai ter força, assim como eu tive para estar aqui. E
Talvez o seu vídeo amanhã ou depois vai me motivar ainda mais a querer transbordar ainda mais o meu copo. Aleluia. E eu digo, continue, persiste, mesmo que você não tenha força, vai e faça. Se não conseguir ajoelhar, vai e ora deitado, mas não deixa de orar. Não deixa de orar. Assim como eu, Deus está tirando tudo de mim, assim como Ele fez com Jó. Ele tirou tudo de Jó, mas depois deu o dobro. E assim Deus está fazendo comigo. E o que Ele não tirou de Jó foi a fé. Sim. Porque Jó acreditava em Deus, então ele não perdeu tudo, porque o que ele precisava era Deus, e ele não perdeu Deus. Com certeza. Então ele não perdeu tudo. A Bíblia relata que ele perdeu tudo, mas o tudo que ele tinha era Deus. Então ele não perdeu tudo, ele perdeu os bens materiais. Verdade. Mas Deus ele nunca perdeu, porque por mais que ele era falho e pecador, por mais que ele era errante, né, por mais que ele fosse merecido sobre a vida dele tudo aquilo, Jó tinha Deus. E nós também temos fé, amor e Deus. Continua, Lu. E hoje eu digo com todas as forças do meu ser. Precisar de mim, eu estarei aqui. Sabe o meu Facebook, sabe o meu Instagram, sabe as nossas redes sociais. Como desde o início a gente sempre esteve presente. E hoje Deus me falou, é com ela que você tem que estar. Eita, com Deus. ela. Mesmo que Satanás, tire você do caminho, você Tente sabe tirar. o caminho. Sim, você sabe o caminho que você tem que voltar. Você sabe com quem que você tem que andar, você sabe com quem você tem que falar. Porque comigo, nada que acontece comigo eu falo pra outra pessoa, a não ser com Deus. Ou é com a Gabi ou é com Deus. Porque eu sei que é eles quem podem me ajudar, é eles quem podem me fortalecer. Então se afasta, se tiver que precisar se afastar, se afaste de tudo e de todos. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você se afasta. Amém. E você esteja presente em nome E de juntas Jesus Cristo. agora... Nós vamos decretar sobre a vida de vocês Em nome de Jesus Cristo. vitória e vida. Porque Em o que nome nós de Jesus precisamos Cristo. é vida. Verdade. Decretaram a morte dela, mas Deus naquela noite deu vida. Verdade, glória E a hoje Deus. nós determinamos, unidas aqui. Glória a Deus. Pois a palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Mas aqui o Senhor está manifestando. Glória a Deus. Nós profetizamos Em e nome de decretamos Jesus a Cristo. tua vida. Em nome de Vida, Jesus Cristo. fala E a Lu, tua vida, vitória, em vida nome e de vitória, Jesus em Cristo, nome de vida Jesus com Cristo. abundância, Oh, vida aleluia. com abundância, vida com abundância, vida com abundância, em o nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja sobre que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês Glória a aí. Deus. E que vocês tenham uma semana abençoada, vitoriosa e próspera, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.